Vamos de coletiva do Renato Gaúcho, aqui no Raiz Tricolor. Coletiva com informação, inclusive, do Renato. O Renato soltou informação no meio da coletiva. Coletiva do técnico Renato Gaúcho, né? Renato, boa noite. Sharon do Lance. Queria que você comentasse a atuação do Fluminense hoje, diante dos desfalques, né, com o Guga também improvisado do lado esquerdo, fez uma grande partida defensivamente, um jogador que não está com contrato renovado com o Fluminense. Queria que você falasse um pouco sobre o Guga, especialmente, mas também da atuação do time todo. Não só o Guga, né? Alguns jogadores aí, o Guga e o Manuel, hoje entraram em campo e são dois jogadores que não têm contrato com o Fluminense para a próxima temporada, né? Boa noite a todos. O que eu posso falar é que, tecnicamente, não foi um grande jogo, né? Não foi muitos mesmo. passes errados de ambas as equipes. Mas eu tenho que destacar a entrega do meu time. Parêntese aqui, tá? 63% de passes certos no primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense tentou, vou arredondar os números, tentou 150 e errou 55. Isso prevaleceu Loucura. Durante o tempo todo. Nós conversamos ontem no vídeo, hoje na pré-eleição. Essa atitude que eles tiveram foi bonita de ver, porque eu sempre falo para eles que tem dias que, tecnicamente, o jogador não vai estar bem, mas não pode deixar de ter a entrega. E eles lutaram o tempo todo, tivemos pouquíssimas oportunidades, da mesma forma que eles, mas nós tínhamos o regulamento debaixo do braço. E eu usei o regulamento debaixo do braço somente na parte final do jogo. O nosso objetivo era conseguirmos a classificação. A gente conseguiu, com sofrimento, com entrega. Disputamos 6 pontos, ganhamos 4. Estamos na próxima fase. O Guga é um cara que eu admiro por tudo. Como jogador, como pessoa, ele é um dos líderes também do grupo, faz colocações importantes, bonitas, sempre pro grupo. E sempre que eu preciso dele, ele dá conta do recado, seja na lateral direita, seja na lateral esquerda, improvisado, nesses 3 últimos jogos, praticamente. Ele foi muito bem. Então, eu gosto de jogadores que atuam em mais de uma posição. E ele tem atuado do lado esquerdo e tem ido muito bem, tem nos ajudado bastante. Tem uma questão aí também, né? Treinador, no geral, o treinador gosta de jogador que ao ser improvisado não reclama, porque sabe que pro jogador é uma merda ser improvisado, né? Então isso ganha muito ponto com o treinador também, quando o cara não reclama, aceita e ainda vai bem, né? Foi o caso do Guga. É importante esse tipo de jogador pro técnico. Boa noite, Renato. Parabéns pela classificação. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse da arbitragem do Ramon Abate Abel, né? Vários goleiros, acho que no mundo, não só no Brasil, têm o mesmo hábito de se adiantar. E eu queria que você falasse sobre esse critério. Eu vou adiantar essa pergunta só porque eu acho que ele se confundiu um pouco. E quem anulou o pênalti foi o VAR, né? Então hoje em dia acaba não tendo mais tanto isso, né? Não é tipo o critério do árbitro. O árbitro, inclusive, deixou o pênalti ser batido, o Fábio pegou, mas foi o VAR que mandou voltar porque se adiantou, né? Então, e hoje virou meio que padrão. Acho que em 2019 rola uma surpresa geral do torcedor do Fluminense naquele lance do Agenor, né? Depois o Agenor até expulso e tal. Mas hoje em dia acho que né, é mais o VAR mesmo. Marcos Felipe também pegou um pênalti em 2019 e o VAR mandou voltar porque ele adiantou. No jogo do Fluminense tenho visto os árbitros têm ido muito bem. Boa noite, Renato. Maicon Ribas, do canal Flumares. Nas últimas notícias que tá rolando, o time do Fluminense, o clube do Fluminense falou que não precisa mais do camisa 9, que tá feliz com a atuação do Everaldo, dos atacantes, enfim, e que vai começar a priorizar a zaga, né, posição de zagueiro. O Manuel hoje deu não sei se ele sentiu alguma coisa ali, e o Fluminense está com muito desfalque, Thiago Silva, enfim. Como é que está a busca por zagueiros na questão ali do clube? Obrigado. Quanto aos atacantes, nós temos 3 bons atacantes. Nós temos o Everaldo, nós temos o Cano, nós temos o Kendi, que chegou há pouco tempo. Então isso não era uma prioridade nossa. Atacantes não era uma prioridade nossa. Eles tentaram, Rafael Navarro, mas não era uma prioridade. A gente falou sobre isso aqui, né? Basicamente, temos 2 jogadores que o presidente a qualquer momento pode anunciar. 2 jogadores que o presidente a qualquer momento pode anunciar. Depois eu pergunto a ele quais são esses 2 jogadores, inclusive. Mas, cara, vamos lá. 2 jogadores que a qualquer momento o presidente pode anunciar. Esses jogadores são, dá pra falar que é informação, Luciano Acosta, que tá chegando no Rio de Janeiro nessa quinta-feira. E o outro supõe-se que seja o Santiago Moreno. Quem é Santiago? Por que supõe-se
que seja o Santiago Moreno? Por que não se afirma que é? Porque simplesmente o Santiago Moreno já tinha ficado de fora do último jogo. E é engraçado, porque assim, ele no jogo de hoje ele não se apresentou. Ele não se apresentou pro jogo. E aí a mídia lá, o Portland Timbers soltou meio que uma nota assim, falando que era uma ausência injustificada do jogador. O jogador avisou ao gerente geral que estava saindo, enfim, há uma pressão dele para vir para o Fluminense, e já estava a caminho da Colômbia. O Portland não quer vender o jogador, a última notícia que se tem era essa, e obviamente o cara tá forçando e indo para a Colômbia. Essa atitude, não gostei muito disso não, tá? Eu não fico... Porque pode ter gente que vai encarar como felicidade, tipo assim, pô, o cara quer muito vir pro Fluminense, olha só. Eu, na verdade, olhei e falei, cara, o cara não foi zero profissional com o clube anterior dele. Enfim, mas vamos ver. Pode ser que ele esteja vindo pra Colômbia e que já tenha esse acerto, a gente só não descobriu ainda, mas a última informação que você tem é que o Portland não quer vender. E que ele saiu e, assim, pro Portland soltar uma nota dizendo que o cara não foi pro jogo sem justificar, é porque, né, ele não liberou o cara, né? Então tem alguma treta aí, mas o Luciano Acosta chega nessa quinta e o Fluminense corre para poder regularizá-lo nessa quinta-feira ainda, para poder estar disponível ali para os jogos da semana que vem da Sul-Americana. Vamos continuar na coletiva. Eu troco bastante ideias diariamente com o presidente. Falei que nós teríamos uma necessidade de um zagueiro, justamente pelas lesões que nós temos. Você vê outra informação, a necessidade de zagueiro por conta das lesões. Que hoje eu tinha 2 zagueiros. Se tivesse que colocar mais alguém, seria o Thiago, como eu coloquei no final do jogo. Quem tem 6 tem 5, quem tem 5 tem 4. No momento o Fluminense tem 4, não tem nenhum. E o Thiago Silva e o Ignacio, no mínimo mais 2, 3 semanas. E nós temos, a cada 3 dias nós temos que entrar em campo. Então é difícil. Então eu pedi para ele, se possível, para ele trazer mais um zagueiro para compor o grupo, porque são muitos jogos e vamos torcer, porque os que estão jogando não sinto nada, né? Então já tem jogo sábado de novo. Já terça-feira tem jogo de novo. E é difícil. Né? Ficar na conta do chá fica difícil. Então essa é a prioridade no momento. Prioridade é zagueiro. Ou seja, ele meio que considera que os outros 2 já foram contratados, né? Renato, aqui. Boa noite, Alana Fonseca da Mosaico Esportivo. Parabéns pela classificação. Um jogador, você tem sempre essa história de recuperar jogador, um jogador que você recuperou. Hoje ele saiu e foi substituído sob aplausos, foi Martinelli. Queria que você falasse um pouco sobre a importância que ele tem no Fluminense. Ele fez um excelente Mundial de Clubes e está ajudando também o Flu agora nessa retomada de vitórias. Obrigada. Eu fico feliz porque eu vou dar outro exemplo também. Everaldo. Do Everaldo. Mais ou menos parecido, né? Eu tava na coletiva, mas nessa hora você percebeu que a câmera mudou, inclusive nossa transmissão caiu por um problema de internet que eu não sei explicar até agora. Deu um problema e travou tudo na internet. Então eu não estava ouvindo a pergunta, então por isso que a minha adivinhação aqui foi justa. Quando cheguei aqui, eram jogadores que havia uma cobrança muito grande por parte da torcida. Logo que cheguei, eu me lembro do jogo contra o Bragantino, se não me engano, eu pedi para o torcedor apoiar o Martinelli. Uma que ele é de Xerém, né? Essa categoria de base, é produto do clube. É um jogador, é um grande profissional, é um menino que gosta de trabalhar, gosta de jogar todos os jogos, não gosta de sair, e cabeça muito boa. E uma entrega muito grande dentro do campo. Da mesma forma que o Everaldo pedi para o torcedor apoiar, dá cartão amarelo para ele. Isso aí, um cara tropeçou no outro lá na sala de coletivo. Foi basicamente isso. Pedi para apoiar o Everaldo, nós recuperamos o Everaldo também da mesma forma que o Martinelli. Eu fico feliz porque um é da casa, o outro tem jogado, tem feito gols, entendeu? Tem nos ajudado também. Então é importante, e isso tudo, isso subiu de produção, porque é a confiança que o torcedor passa para eles. Não tem mais avalho, tem aplausos. Então o jogador se sente seguro de arriscar uma jogada dentro do campo. É o que tem acontecido com eles. Ficamos felizes também com o apoio do nosso torcedor hoje. E assim tem que ser não só para os 2, mas para o grupo todo, porque o torcedor está vendo a entrega dos jogadores dentro do campo, né? Jogando a cada 3 dias, está tendo uma entrega muito grande. Hoje, por exemplo, no final do jogo, aí sim usei o regulamento. Aí eu coloquei a minha equipe para trás, fiz basicamente 2 linhas, uma de 5, uma de 4, deixando o Ganso solto lá na frente, no 5-4-1, porque o Roger, inteligente, ele começou a botar atacantes, jogadores altos. Ontem mesmo havia falado com o Thiago e com o Facundo, falei, provavelmente eu vou usar vocês 2 amanhã, porque vai chegar um determinado momento que o Internacional vai começar a colocar jogadores altos, e a gente tem que aumentar a nossa altura também. Vamos sofrer. Então tá bem claro, né? O objetivo dele de não ter tirado os zagueiros, né? Botado o Thiago Santos. O Thiago Santos entrou de zagueiro, tá? Mas entrou no lugar do Martinelli e do Hércules, era elevar a estatura, né? O Inter chega a falar isso na minha análise. O Inter já tinha Ener Valencia e Ricardo Matias, aí passa a ter Vitão e Juninho de centroavante também, né? Os 2 zagueiros viram centroavante.
Eu preferi sofrer nos últimos minutos do que jogar da forma que nós começamos e, de repente, o Internacional estava com muitos atacantes e eu não podia tomar o segundo gol. Então... assim, o Renato tá sendo honesto, né? Ele falou, eu preferi sofrer nos últimos minutos. Tá sendo honesto. Se tomasse o gol, eu tô achando bom esse ponto, que assim, ele poderia só não comentar sobre isso. Falar, não, ali a gente não sofreu, enfim, saído da realidade. Mas não saiu da realidade, não, pô. Tá sendo honesto aí, falou, preferi. Se tomasse o gol, estaria na conta dele, né? E a gente ficou perto de tomar gol em 2 momentos, pelo menos. Fica no 5-4-1, sofremos, na verdade. Eu entendo o sofrimento do torcedor, mas tem horas que é melhor sofrer do que dar oportunidades para o adversário. Eu acho que valeu pela entrega. Como eu falei, aumentei bastante a altura do time e basicamente nós estamos brigando de igual para igual coisa da nossa área. Renato, Gabriel Amaral do Jornal da KTO 1902. Eu te pergunto. Esse início de pergunta é muito ruim, porque eu tô configurando o microfone e tentando lembrar minha pergunta. Lá no Beira-Rio, também sobre questões específicas de jogador, de comportamento, mas eu queria especificar agora. Agora eu vou fazer minha pergunta, tá? Sobre contratações, o amigo ele fez uma pergunta, mas sobre como tá andando, você falou que tem 2 para anunciar. O quanto que te incomodou essa demora toda? Você falou que faz parte do processo, que está muito difícil concluir contratações. Eu entendi que esse é o motivo para ter demorado. Mas quando você vai precisar escalar, o Manuel, que era um cara que era a 3ª, 4ª, 5ª opção, por mais que você falou que era importante, era do grupo, mas ele também está ali porque o Ignacio e o Thiago Silva não estão. Quando você começa a perder jogadores, começa a ficar mais difícil. Eu não tinha 2 laterais esquerdos hoje de novo. E não tem a contratação, ou as contratações. O quanto que isso te incomodou nesse processo agora para esses mata-matas? Porque da última vez que você respondeu uma coisa, você falou, agora é o melhor time possível em todos os jogos. E aí o melhor time possível começa a ficar desfalcado também. Tem uma complicação aí também nessa situação, né? Que eu não ia falar, ele vai levar para um outro lado, mas... que é quase que o Fluminense é eliminado porque não teve reforço, né? O Fluminense passou apesar de não ter contratado, né? Não é isso? A bola final do jogo passado para matar o jogo cai no pé do Lima. Não era para cair no pé do Lima, era para cair no pé do Acosta. Hoje a bola da finalização cai no pé do Canóbio. Não era pra estar caindo no pé do Canóbio, não. O Canóbio era pra ser o que tava pressionando a bola. O Fluminense passou apesar do... O Fluminense foi com o Guga de lateral esquerdo. O Fluminense foi com o Manuel na zaga, o cara que não tem contrato pro ano que vem. O Fluminense precisava ter contratado pra passar. Passou apesar de não ter contratado. Mas ele vai pro outro lado. Quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Mas eu, em momento algum, sinceramente, em momento algum me aborreci. É porque teve um boato de que ele tava puto com... eu tô chamando de boato porque boato simplesmente é notícia não confirmada, tá? De que ele tava puto com a direção do Fluminense, com o Mário, porque ele não veio reforço e tal. E ele já falou disso em outra coletiva. Então, eu acho que ele foi mais como se eu estivesse perguntando sobre esse boato. Muita gente falou que estava aborrecido. Não, de maneira alguma. Eu converso diariamente com o presidente, troco ideias com ele. Entendo o lado financeiro do clube. Entendo que muitas vezes você consegue o dinheiro, mas não tem um jogador. Eu falei para ele que a gente não pode errar nas contratações agora, justamente por isso. E temos prazo até dia 2 ainda de setembro, se por um acaso acontecer alguma coisa e tiver que ir no mercado, procurar algum jogador de uma outra posição. Mas eu acho que, principalmente pelo que... Eu tive uma impressão agora, não sei se vocês tiveram também, que a coisa volta aí. Esse não pode errar nas contratações, se você somar isso aí ao caso do Lescano que veio no início do ano, será que o Renato considera um erro o Lescano e o Lavega? O grupo fez no Mundial, entendeu? Eu acho que todo mundo ficou satisfeito com o grupo. É lógico que quanto mais, como eu falei, opções eu tiver, melhor. Mas eu sempre confiei em todos os jogadores. Você falou do Manuel, que era o 5º, o 6º, mas o Manuel sempre teve no bolo do jogador, sempre concentrou, sempre treinou, é um grande profissional também. Tanto é que eu sempre falo para eles, treinem forte para jogarem forte. Todos eles. Porque daqui a pouco vai aparecer oportunidade. Se o jogador acha que não está no esquema do treinador, não está jogando, e daqui a pouco aparece oportunidade, se ele não der conta, bom, aí está todo mundo vendo. E todos os jogadores que têm entrado, o próprio Guga improvisado na lateral, eles têm dado conta do recado. Esse grupo, sempre falei para vocês, ele é muito bom, apesar que muita gente acha que a gente precisa de reforços. Óbvio que quanto mais reforços, melhor, mas em momento algum me aborreci, bem pelo contrário. Sempre procurei dar força para todos eles, e eles, a única coisa que eu cobro deles é a resposta dentro do campo. Essa entrega que eles tiveram hoje, tiveram contra o Internacional lá, tiveram contra o Grêmio, a entrega, a concentração que nós não tivemos nos 3, 4 jogos que nós perdemos, entendeu? Não foi a mesma concentração do Mundial. Então eu falo para eles, no momento que entrar e não tiver focado no trabalho, a conta vai chegar. E a conta chegou naqueles 4 jogos que nós perdemos seguidos. E mesmo assim, nós jogamos bem. Tirando o primeiro tempo do Cruzeiro, tirando o jogo contra o São Paulo.
Eu vou pontuar que o segundo tempo do Cruzeiro a gente só joga bem como o Inter joga bem hoje, porque o Cruzeiro preferiu, né? Então facilitou a nossa vida. Nós jogamos bem, só que nós não ficamos focados no trabalho durante os 90 minutos. Falhamos e tomamos os gols. Bom, aí só se o meu nome fosse Mário Bittencourt. Não é. O nome é Renato Portaluppi. É a hora que eu perguntei pra ele, falei, fala o nome dos dois contratados aí, então. E ele não quis Boa noite, Renato, Giba Pérez do GE. Você falou a questão de oportunidade e sobre os desfalques que você tem. Pergunta boa também. Bom, você tem uma viagem longa na próxima meio de semana e nesse meio do jogo você tem um jogo contra o Bahia. Você planeja mexer um pouco mais no time para essa partida e considerando que você tem só 2 zagueiros à disposição, 2 não, né, 3, porque você tem o Thiago Santos também, você tem alguém da base que você vê com possibilidade de repente ver esse jogo contra o Bahia pelo menos? No momento que eu falo assim para vocês mexer o menos possível, é uma coisa. Quando eu sou obrigado a mexer, porque senão eu não vou ter time para jogar na terça-feira. E você falou bem, jogamos hoje uma final sábado e outra final na terça. E volta uma viagem longa, além da viagem longa para ir, uma viagem longa para voltar, já no sábado Fortaleza. Não tem como você colocar o mesmo time em campo. Até porque tem posições que eu tenho na conta do chá, justamente porque tem bastante gente no departamento médico. Então, sim, óbvio que eu vou mexer no time para sábado, garotos vão jogar. Porque não... Quem são esses garotos que vão jogar? Porque, beleza, vamos lá, na lateral uma incógnita, porque ele vai querer colocar o René pra ganhar tempo, ou será que ele vai querer poupar o René pro René jogar contra o América de Cali, por exemplo? É uma opção. Aí, se ele botar o René pra jogar, ele vai botar o Guga na lateral direita, que é a dele, ou vai poupar o Guga que tá jogando direto, mesmo ele ficando no banco na sequência, vai botar o Júlio Fidelis. De garoto não tem muito, né? E ele nem tem relacionado garoto também pro banco, né? De zagueiro, pelo menos. Não tem saída. Se eu botar o time que jogou hoje para jogar contra o Bahia, meu time não vai andar no sábado e não vai andar na terça-feira também. Aí, bom, a partir da manhã eu começo a quebrar minha cabeça para armar o time que vai jogar contra o Bahia, porque eu sempre falo para vocês, não dá. Não dá o calendário do futebol brasileiro, não dá. Não queria mexer, mas chega a determinado momento, pela quantidade de jogadores que eu tenho no departamento médico, você mesmo falou, tenho 2 zagueiros, 3 com o Thiago. Não tem como jogar toda hora. Não tem. Então, o momento é a gente priorizar alguma coisa, para a gente continuar tendo um time forte nas competições. Não que a gente está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Não, bem pelo contrário. Mas é o que eu falei, daqui a pouco não tem, o pessoal não corre no sábado e ainda não tem um time forte para jogar na terça-feira. Trabalhar em clube grande, disputam várias competições, do que dá. A gente está nesse aperto, mais do que nunca agora, porque nós estamos com bastante jogadores no departamento médico. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Um fato curioso é que o Fluminense terminou a partida de hoje com menos finalizações do que na partida de ida. Então eu queria saber a sua avaliação em relação à criação de jogadas na partida de hoje e se isso faz parte de uma estratégia ou contexto do jogo. Como você avalia o seu setor de criação hoje? Não, eu falei hoje, tecnicamente não foi uma partida muito boa da minha equipe. Eu gostei da entrega. Futebol é assim, você tem que ter essa entrega. E lá o Internacional também saiu mais pro jogo, deixou espaço e a gente aproveitou bem. Aqui nós sabemos que o Internacional ia chegar a determinado momento que ia abrir mão da defesa e ia nos atacar porque precisava do resultado. Então também foi um jogo bastante estudado de ambas as partes. Tanto é que eu te falei que no final do jogo eu preferi sofrer. Fiz uma linha de 5, uma linha de 4, com um jogador solto na frente, porque sabia que o Internacional ia colocar bola de tudo que era parte do campo dentro da área e eu não podia tomar um gol de cabeça. Acho que me chamou mais a atenção o fato dele ter optado pelo Ganso e não pelo John Kennedy. Acho que não tanto a mim, acho que chamou mais a atenção da galera, né? Ele não ter optado pelo John Kennedy. Eu acho que faz algum sentido, que ele queria colocar alguém ali especificamente que... eu vou dizer assim, que segurasse a bola. O John Kennedy não tem conseguido segurar a bola. E acho que o John Kennedy vai ser menos utilizado, pelo menos de início, do que a gente espera, tá? Pelo menos é a impressão minha. Eu tinha que ter jogadores altos para competir com os jogadores do Internacional. Com isso, obviamente, colocando o time mais para trás, você fica mais longe do gol do adversário. Mas para isso, eu já tinha pensado em tudo isso, aí usei o regulamento debaixo do braço no final do jogo. Eu acho que para usar esse regulamento no final do jogo era para conseguir o nosso objetivo, que era a classificação. E nós conseguimos, isso é mais importante. Às vezes você tem várias oportunidades e não consegue fazer o gol. E aí daqui a pouco você acaba tomando o gol do adversário. O importante, em determinado momento do jogo, eu falei, fiz as 2 linhas, de 5, uma de 4, para que realmente eu sabia que o Internacional ia colocar essa bola dentro da área e a gente tinha que brigar com os atacantes deles. Boa noite, Renato. BP Esportes. Ainda seguindo um pouco da pergunta do Giba, hoje 2 equipes que estiveram dentro do Mundial de Clubes com você, com o Fluminense, foram eliminadas. E com investimentos milionários. Flamengo e Palmeiras.
Isso mostra também a grandeza da classificação do Fluminense hoje aqui no Maracanã. E se de fato, numa reta final de Copa do Brasil, você vai priorizar essa competição, visando que a Sul-Americana acaba tendo desgaste por conta ainda mais de viagem. Vai Bom ponto. focar na Copa do Brasil? Não, nós vamos focar nas 3 competições. Ali na frente, trocando ideias com o presidente, com o grupo, se o presidente achar que a gente tem que direcionar uma competição, tudo bem. No momento a gente tem que pensar nas 3. Quando eu falo para vocês que eu vou mexer no time, não é porque a gente está priorizando uma competição, é por obrigação. Porque daqui a pouco eu vou perder meus jogadores. Mas assim, né? Ele podia ter poupado contra o Inter e levado o time principal contra o Bahia. Ele preferiu dizer que vai poupar contra o Bahia e levado o time principal contra o Inter. Tá meio claro qual que tá priorizando, né? Por cansaço e por lesões. Além da viagem longa que a gente vai ter, é uma coisa assim, ó. Só nós que trabalhamos com futebol, eu tô cansado. Imagina os jogadores que correm. E a gente não consegue comer mais direito, não consegue dormir direito, para cima e para baixo, dentro de avião, dentro de hotel. Faz parte da nossa profissão. Então, no momento a gente sempre vai procurar buscar ponto no Campeonato Brasileiro, sempre procurar uma classificação na Copa do Brasil, uma classificação na Sul-Americana. Agora, quanto ao time, tem horas que por obrigação, e infelizmente eu tenho que segurar justamente por todos esses motivos que eu falei para vocês. Tá bom? Boa noite, gente. Deu amarelo? Ou seja, teremos time reserva lá. Eita, vou colocar o zoom. Teremos time reserva lá contra o Bahia, provavelmente. Tô muito curioso para saber o time que ele leva para Cali. Não descarto a possibilidade dele botar um misto contra o Bahia e um misto contra o América, tá? Mas vamos ver como é que vai ser isso daí. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Valeu.